Meus queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre a terra atenta, e sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, por ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte ao Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse que meus ouvidos, nos meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los.
Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me. Perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Irmãos, esse texto longo traz muitas lições, mas eu quero enfatizar uma só, porque talvez seja a mais importante para os nossos dias. É claro que eu tenho que explicar algumas coisas. Por exemplo, Deus determina que Saul, o primeiro rei de Israel, avance contra os amalequitas que estavam próximo e mate a todos, sem deixar um só. É claro que a nossa mente, nos dias de hoje, não tem a mínima ideia do que significa isso. O mais próximo que nós podemos chegar disso é pensar no caso de Israel, em que o primeiro-ministro de Israel determinou que se matasse todo mundo do Hamas. Mas não é para comparar. Aqui Deus é muito claro: homem, mulher, criança de peito, cordeiro, bois. Alguns dizem: mas que Deus sanguinário é esse? Meus irmãos, aqui está um mistério do Velho Testamento que nós só podemos ter uma ideia pequena, quando nós olhamos pela lente do Novo Testamento. Repare, o extermínio de um povo, que hoje é tão comumente chamado genocídio,
O extermínio de um povo determinado por Deus é uma coisa que aconteceu não uma vez, como aqui, mas diversas vezes. Quando Deus mandou Israel de volta para aquela terra, fez questão de utilizar o caminho mais longo e purificá-los durante 40 anos no deserto. De modo que, no deserto, nasceu uma geração completa e totalmente nova. Ninguém que saiu do Egito entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. Todos os outros morreram no deserto. E entraram no deserto já com uma mentalidade, entraram na terra prometida já com a mentalidade nova, uma mentalidade forjada no deserto, uma mentalidade de obediência total. Se desobedecessem, vinham serpentes e mordiam. E mesmo essa mentalidade dura e implacável era mitigada pelo Senhor, que dizia: olhem para aquela serpente que foi levantada. Isso já era um sinal de Jesus, em que bastava olhar. E olhando para o Senhor, a pessoa era curada do seu mal. Durante 40 anos, o Senhor não deixou que a roupa deles envelhecesse, nem desgastasse o seu sapato. Durante 40 anos, eles contavam sempre com o céu nublado durante o dia, para lhes proteger do sol, uma nuvem que os acompanhava. E à noite, um fogo enorme que clareava o caminho pelos quais passavam. É interessante que parece que eles faziam grandes distâncias de uma tirada só. É claro que mandavam batedores à frente para descobrir aonde havia um local que coubesse tanta gente. Irmãos, os filmes nos iludem muito. Nos filmes nós vemos um grupinho de pessoas, mas a Bíblia fala de mais de 3 milhões de pessoas andando pelo deserto. Como é que eu sei de 3 milhões? Porque fala textualmente em 760 mil, sem contar mulheres e crianças. 760 mil você pode praticamente multiplicar por 3 ou 4, especialmente naqueles dias. E você vai ter mais ou menos a quantidade de pessoas que andavam. Se lembrem também de uma coisa. Quando eles andavam pelo deserto, Deus estabeleceu de uma forma muito clara que o tabernáculo, levado pelos levitas, ia no meio. Do lado direito iam 3 tribos. Do lado esquerdo iam 3 tribos. Desculpem não lembrar agora o nome de quem estava à direita ou à esquerda. E à frente iam 3 outras tribos. E atrás, 3 tribos. Agora, por favor, use a sua imaginação comigo. Faça de conta que você está passando por cima. Está voando de avião e vendo aqueles 3 milhões de pessoas. Um grupo do lado direito, um grupo à esquerda, um grupo na frente, no meio o tabernáculo e atrás. É certo que o grupo que ia atrás não ia tão compacto quanto o grupo da direita ou da esquerda. Por quê? Porque as pessoas que iam ficando atrasadas. Quem estava andando ia ficando atrasado, e às vezes era possível que eles já chegassem lá, para onde iam, e nem tivesse saído todo mundo daquele lugar. Então você pode imaginar uma multidão enorme de 3 milhões de pessoas, mas se você usou a sua imaginação comigo, à frente, à direita,
à esquerda, o centro e atrás, certamente você notou que eles andavam em formato de cruz. Ou seja, já estava lá. Já estava lá. Esses respingos da graça de Deus já nos mostram para alguma coisa, talvez para a razão, talvez não, para a razão porque Deus ia destruir toda uma nação. Essa nação, irmãos, os amalequitas e como os outros, de forma geral, os cananeus, os que habitavam naquela terra que foi tomada não completamente como deveria, por desobediência de Israel, mas que foi tomada por Israel. Eram pessoas que sacrificavam crianças. Eram pessoas que os pais não hesitavam em oferecer seus bebês a Moloque. Moloque era um deus em forma de um homem com braços abertos, feito de bronze, vazio por dentro, como se fosse um pastel, mas embaixo eles acendiam fogo e aquilo ficava vermelho, esbraseando. E lá o devoto colocava o seu bebê nas mãos de Moloque, que morria assado. Não era nem forno de micro-ondas como Hamas fez, era assado em braços vermelhos. E enquanto a criança berrava, se batia os tambores para encolher, para esconder o choro da criança. A crueldade desse povo era de uma coisa impressionante. Israel ia lá para resgatar aquela terra para os planos de Deus, para formar lá um povo de Deus. Reparem, Israel não levou infraestrutura. Israel não levou técnica de cultivo. Eles saíram do Egito como fazedores de tijolos. Aos poucos eles aprenderam. Mas o que diferenciava Israel dos outros povos é que eles levavam 5 livros. Um povo analfabeto com 5 livros. Não era completamente analfabeto. Havia um índice de alfabetização muito grande, porque eles tinham, por necessidade religiosa, que ler algumas coisas. O sacerdote era obrigado a ler um trecho muito grande da lei durante alguns dias festivos. E mais, os levitas, Deus os deixou sem qualquer terra, sem qualquer possessão. Por quê? Porque eles deviam se espalhar no povo. E feliz era o homem que conseguia trazer um levita para sua casa, de modo que ele ensinasse seus filhos a ler. Havia naquele tempo, e ainda há hoje, se alguém conseguir copiar os 5 livros de Moisés à mão, o judeu hoje, e naquele tempo também, ele podia dizer: Moisés deu para mim. Ou seja, a ênfase total estava em um povo consagrado a Deus. Por isso, Saul, o primeiro rei de Israel, logo descobre que a vida de um rei de Israel não é só a benesse de conduzir o povo e receber do povo os impostos. Ele tinha que lutar para purificar o local em que o povo vivia. Conseguiu? Não conseguiu. Falhou.
E as falhas de Saul, o primeiro rei, que era um homem, segundo o texto sagrado diz, um homem segundo o coração do povo. Tem uma passagem, um capítulo antes, ou 2, que diz que, quando se olhava para o povo, Saul se destacava do ombro para cima. É como se a altura média dos judeus fosse uma, e Saul era bem mais alto, de tal forma que a altura média dos judeus chegava no ombro de Saul. Isso nos faz entender por que Golias estava gritando por Saul para lutar contra ele. Era o único, era o mais alto de todos, e Saul, amedrontado, se escondendo, de modo que vem um adolescente, pelos irmãos que estavam servindo o exército, que começava o serviço aos 20 anos, e tinha 3 irmãos lá, nós podemos calcular que Saul tinha de 15 a 16, que Davi tinha de 15 a 16 anos, e foi Davi, baixo, gordinho, é o que nos dá a entender a raiz da palavra, que é descrito como jovem belo a Samuel. É Saul, é Davi que vai enfrentar o gigante Golias. Saul, o homem mais alto daquela época e o mais bonito também, estava acovardado. Meus irmãos, Deus mandou que destruíssem tudo, não sobrasse nada. Entretanto, eles são muito mais espertos do que Deus. No versículo 9 nós lemos: pouparam a Agag o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Pouparam a Agag, o rei, o melhor das ovelhas, dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Agag, representando o povo, haveria de sofrer as injúrias que, naquele tempo, um rei inimigo faria a uma presa, a um rei prisioneiro. Geralmente cortava os polegares, amarrava a pessoa com correntes nos tornozelos, e ele ficava na sala do trono do rei vencedor, de modo que o rei vencedor podia jogar um pedaço de comida para ele quando quisesse, e ele teria que arranjar um jeito de segurar a comida com os dedos, sem os polegares, o que era motivo de riso, de zombaria. Então, Saul tinha uma agenda secreta. Nós vemos que, quando ele chegou lá, ele tratou de edificar um monumento para si. Não sabemos se ele fez uma estátua ou um montão de pedras. De todo modo, Saul era vaidoso. E certamente, ao poupar o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e dos cordeiros, ele estava com isso querendo não apenas ter um rebanho, talvez quisesse ter seu rebanho próprio, mas, como era muita coisa, talvez separar como presente aos seus guerreiros que se destacassem mais. No versículo 10 nós vimos como Deus falou com Samuel, ao ponto de utilizar uma das poucas vezes que aparece isso, no versículo 11: arrependo-me de haver constituído Saul rei. O arrepender-se de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado com. Não existe na nossa língua portuguesa, nem em qualquer língua humana, uma coisa que signifique voltar atrás, que não seja com a conotação semântica de arrepender-se. Mas o caso de Deus, certamente, nós temos que tomar
o texto sagrado e lembrar que Deus não é homem que se arrependa, nem filho do homem que minta. Pois bem, Samuel, quando escutou que Deus havia rejeitado Saul, passou a noite em oração. De manhãzinha cedo, ele foi buscar Saul. E Saul disse: eu executei tudo. Samuel responde: e que barulho é esse que eu escuto aí de ovelhas e bois? O que é isso? Se você executou as ordens do Senhor. Aí ele responde. Veja a resposta de Saul como está, de certa forma, dissimulada. De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou, não foi eu que poupei, é o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. Apesar de não ser excludente, a palavra, quando Saul diz a Samuel, o Senhor teu Deus, Saul está cometendo um lapso. Não era o Deus dele, era o Deus de Samuel. O Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul, versículo 16: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, e nós sabemos que Saul tinha uma autoestima muito baixa, mesmo depois de ungido rei, ele com medo de ser chamado à frente, na frente de todo Israel, ele se escondeu entre as malas, numa bagagem. Foi preciso Samuel perguntar a Deus aonde Saul estava, e Deus disse: está escondido entre a bagagem. Saul era uma pessoa de autoestima extremamente baixa. E ele, desculpe usar a palavra autoestima, mas a minha geração usava a palavra, era um homem complexado, apesar de ser um homem grandão, mas talvez tanta chacota, de tanta coisa contra ele, era uma pessoa que tinha vergonha de si próprio. E Samuel joga isso na cara dele. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei de sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou, novamente, do despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus, novamente, em Gilgal. E aí, irmãos, a lição que eu quero trazer para nós hoje. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Irmãos, vocês já pensaram o que significa o holocausto e o sacrifício? Um judeu chegava na porta da congregação, ou no templo, muito tempo depois disso, mas chegava lá, falava com o sacerdote, entregava uma ovelha ao sacerdote. Dependendo do sacrifício que ele fosse fazer,
Era um tipo de animal diferente. Mas se fosse, por exemplo, o sacrifício pelo pecado, eles tinham que explicar ao sacerdote. E o sacerdote perguntava: que pecado? Ele dizia: não, eu cometi adultério com quem? Era confessado na hora. E não era confessado auricularmente, como a Igreja Católica quer. É confessado na frente de todos. O animal era levado, o sacerdote, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, o sacerdote colocava a mão sobre a mão dele, dizendo: Deus concorda que a sua culpa passe para o animal. E o animal era morto. Isso é claro que tipificava Jesus. A pessoa saía do acampamento ou do templo, mais tarde, saía com a plena certeza de que ele foi perdoado. Do modo que você, cristão, sai com plena certeza de que Cristo perdoou seus pecados, todos eles, e todos aqueles que você ainda vai cometer. Samuel usa uma pergunta retórica. Deus tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? O holocausto e os sacrifícios tipificavam aquilo que ia acontecer com Jesus. Deus sabia disso. Aquele animal que estava sofrendo o sacrifício, que ia morrer, era um tipo do que ia acontecer com Cristo. Cristo ia ser morto no lugar de todos os seus, como aquele animal era morto no lugar de quem o levava. Agora, a pergunta é: ele tem tanto prazer assim em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Meus irmãos, eu confesso para vocês com toda honestidade, eu não obedeço a palavra de Deus sequer o suficiente para me lembrar com alegria de que eu obedeci alguma coisa. E eu duvido que haja alguém aqui que obedeça 100% à palavra de Deus. Se houvesse, irmãos, o Senhor Jesus não teria que ter morrido por nós. É exatamente porque ele morreu por nós que nós sabemos que nenhum de nós obedece à vontade de Deus. E Samuel conclui dizendo: obedecer é melhor do que sacrificar. E atender o quê? As disposições de Deus é melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, hoje nós vivemos debaixo da graça. Jesus já morreu por nós. Nós já fomos limpos dos nossos pecados. Mas o problema é que, apesar de limpos dos pecados, de vez em quando nós escorremos para o lado. Nós costumamos fazer coisas erradas. Nós temos três que nos empurram para aquele lado. O mais distante de nós é o mundo. Nós vemos o mundo e, apesar do apóstolo João ter escrito: não ameis o mundo, nós amamos o mundo. Veja, amar o mundo não significa necessariamente você amar uma bela obra de arte, ou amar uma bela tecnologia, ou amar uma bela paisagem, um belo lugar. Amar o mundo é amar a concupiscência que está no mundo, as falcatruas que está no mundo, que você não consegue viver sem aquele comércio mundano em que há trocas de influência,
E nós sabemos muito bem o que é isso. Nós estamos vendo no nosso país isso de uma forma tão impressionante que salta aos nossos olhos. Mas se o mundo está longe e nós podemos, de certa forma, traçar alguma coisa que nos impeça de cobiçá-lo tanto. Os monges católicos tentavam se esconder em mosteiros, mas aí surge um problema muito sério. A carne está conosco, é o nosso segundo inimigo. E a carne não sai de nós. Se o mundo nos leva a cobiçar prazeres mundanos, a carne nos leva a vingança, a ira, a maledicência. Irmãos, nós ficamos com a carne de um jeito tão estúpido. Entramos no elevador, tem apenas alguém do nosso lado. Em vez de ficar quieto, nós temos que puxar a conversa com a pessoa. O tempo está ruim, né? Sei lá, olhou para o tempo, mas para fazer aquele contato necessário. O que você julga necessário? Para não ficar um clima em que você não fala nada e ele não fala nada também. A carne está aí para lhe tentar. Quando não é a carne na sua força maior, que é a força sexual. Ela está aí para lhe tentar. Mas quando eu ficar velho, eu perco isso. Perde não. Perde não. Se você foi despertado para isso, criança ainda, pode ter certeza que velho, talvez você nem consiga forças para fazer, mas o pensamento lhe acompanha. E tem a coisa mais perto de nós: o mundo, a carne e nosso ego, nós mesmos. Ele não sai de nós. Irmãos, quando essas coisas não dão conta e você consegue evitar o pecado, aí é que Satanás vem lhe tentar. Satanás não gasta tempo com aquele que está fazendo a sua vontade. Satanás gasta tempo com aquele que quer viver uma vida santa. E está conseguindo. Aí ele se dedica mais àquela pessoa. Meus irmãos, veja o versículo 23 como fica mais claro. A rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Essas duas palavras foram escolhidas a dedo, estão muito bem traduzidos. Obstinação nos dias de hoje é citado muitas vezes como virtude. Fulano é uma pessoa que você pode confiar porque ele é obstinado em conseguir aquilo que ele quer. Pois bem, Deus está falando através do profeta Samuel que a obstinação é como a idolatria. E pior, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Quando seminarista, eu fui pastor de uma senhora que era feiticeira. Eu descobri porque, depois de um certo tempo, ela ficava uns 3, 4 domingos sem vir. Aí, uma vez, nós chegamos bem cedo na igreja, e eu estava com o endereço dela na mão, convidei a Zilmar para a gente ir à casa dela, que não era muito longe, 2, 3 quarteirões. Fomos. Chegamos na porta do quintal, no portão. Eu falei, Zilmar, essa mulher tem alguma coisa de macumba. Pode não ser candomblé, mas macumbeira é.
o portão de entrada a toda aquela semiótica de macumbeiros. Espada de São Jorge de um lado, arruda de outro. Ela deixou a gente entrar. Aceitou a oração de mau gosto, mas abreviava todas as respostas, como que dizendo, saiam logo. Eu saí logo. Depois eu fiquei sabendo, através de pessoas mais idosas, lá da igreja, que ela era dona de um centro de macumba. E ela ia à igreja para aprender algumas passagens da Bíblia para ela usar nos lances, como é que chama aquelas mandingas, aquelas coisas, os passes que ela dava. Eu já devia ter notado. Eu reparo muito em sinais, a disposição como uma pessoa está, como uma pessoa anda. Ela tinha um brinco que era, mais tarde, eu achava estranho aquele brinco, mais tarde notei que era um desenho do brinco próprio do candomblé. Mas repare, se hoje eu posso dizer que não pastoreio nenhum macumbeiro, será que eu não pastoreio nenhum rebelde? E a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Ah, pastor, mas ninguém é adolescente mais aqui, adolescente que é rebelde. Vocês não imaginam, eu conheço tantos velhos rebeldes. Velhos que você diz, isso não pode. E ele diz, pode. Não faça isso. E ele, faço. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora, repare a personalidade de Saul. Continue um pouquinho à frente no texto e chegue no versículo de número 30. Então disse Saul, pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Ou seja, eu pequei, perdoa, mas, por favor, não me deixa passar vergonha. Fica do meu lado para que todo mundo veja que eu ainda estou de boa com Deus. Sabe, meus irmãos, algumas pessoas mantêm certos traços de religião apenas para fazer número diante dos outros, mas que no fundo já estão muito longe de Deus. São rebeldes, são obstinados. Mas o que tem isso a ver com a cruz que eu falei logo no caminho, logo no começo, especialmente com a serpente no deserto? Meus irmãos, Saul traspassou aquele ponto de não retorno. Ele não tinha jeito mais de retornar. É como Saul é uma espécie de protótipo de Judas. É a respeito de Saul e de Judas que o escritor de Hebreus vai dizer que é impossível voltar àqueles que já experimentaram do dom celestial. Ou seja, tem certas coisas que a pessoa, quando espezinha, Hebreus diz que é como se ela estivesse espezinhando o sangue de Cristo. Ah, então pode perder a salvação? Não, a pergunta que eu faço é, será que algum dia ele foi salvo? A pessoa que já vai com essas atitudes mentais, mas Saul foi um coitado, ele tinha algum problema mental,
Judas também tinha algum problema. Irmãos, eu vejo muitos dos nossos deputados dizendo: o que está acontecendo aqui é um bando de psicopata que está condenando todo mundo. Psicopata, irmãos, é um jeito de você atenuar, porque você põe a culpa em problema mental, como alguns põem a culpa em problema mental aqui em Judas. Na realidade, a pessoa era má mesmo. Jesus falando, eu falei Judas, né, eu quero dizer Saul. Jesus falando de Judas, ele diz o seguinte: não escolhi vocês em número de 12, contudo um de vós é diabo. O Senhor Jesus sabe. Como é que eu posso fechar isso aqui para você sair daqui com uma mensagem positiva? Meus irmãos, o que o texto está nos ensinando, e eu passo para você com alegria, é o seguinte: é melhor você estar apegado a Deus na sua oração, nos seus louvores, na sua frequência à casa do Senhor, na sua vida em comunhão com Deus, do que fazer arroubos, oferecer a Deus milhões. Aquela pessoa que está apegada a Deus, que vive junto de Deus, ela é como Samuel. Você não vê Samuel oferecendo grandes ofertas, mas você vê Samuel dedicado ao Senhor a ponto de não quebrar uma só palavra do Senhor, desde criança, quando foi dedicado pela mãe. Mas Saul reinou 1 ano e já fez isso. Se você ler com calma, é 1 ano e pouco que ele reinou para já fazer isso. Ou seja, o Senhor toma o reino de Saul 1 ano depois de ungí-lo. 1 ano e pouco. E vai ungir agora a Davi. Mas se Saul era um homem que fascinava tantos pela sua beleza e pelo seu porte, Deus agora vai escolher um baixinho, gordinho, sardento, ruivo, o que não era, naqueles dias, não, ruivo não era muito bem visto. Mas vai escolher exatamente o que ninguém daria nada por ele. É esse que vai ser o homem segundo o coração de Deus. E é nesse sentido que a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não segundo o coração do homem. Segundo o coração do homem foi Saul. Procure ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Seja dócil à voz do Senhor. Seja submisso ao Senhor. Tenho certeza que você sabe muito bem o que tem que fazer. A única coisa é você fazer. Mas você sabe muito bem o que deve fazer. Vamos dar início? Eu estou vendo o irmão William lá atrás. Cadê Priscila? Está lá dentro? Vem para cá um pouquinho. Vem para frente aqui para eles me ajudar. Thalita, ora para nós dar início. Senhor, nós te louvamos por este momento que nós vamos ter aqui para aprender mais da Tua Palavra. Te agradecemos porque se nós estamos aqui é porque a Sua graça nos alcançou hoje pela manhã. Que o Senhor continue conosco no dia do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é a diferença de murmuração e lamento? Não é? Qual a diferença em lamentar e murmurar? Parece que é a mesma coisa, né? Um é agradável ao Senhor, o outro é abominável ao Senhor.
Eu vi o que o reverendo Fulton falando, que nós não conseguimos seguir a palavra de Deus. E eu concordei com ele plenamente. Eu não consigo, mas uma coisa eu sei: Cristo morreu por mim na cruz para perdoar os meus pecados. Então, a partir do momento que nós começarmos a entender a capacidade de Cristo, nosso Senhor e Salvador, a Ele toda a honra, toda a glória, bendito é o nome de Jesus, Ele é capaz de nos perdoar. E nós capazes de entender que somos pecadores, porque a nossa natureza é pecadora, não é justificativa. Nós passamos a ser mais crentes da presença do Senhor, tá bom? O livro que nós vamos ler é o livro de Lamentações. O livro de Lamentações de Jeremias. O título do estudo é O Santo Lamento. E nós vamos ler agora. Quem vai ler para mim? Daniela. Tá, Daniela? Eu vou te passar o microfone. Você vai ler para mim versículo 1 a 3 de Lamentações. Capítulo 1 de Lamentações, versículos 1 a 3. Jerusalém destruída. Áleph. Como já solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Bete. Chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram. Tornaram-se seus inimigos. Gúmel. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Judá foi levada cativo. Por quê? O profeta Jeremias, que escreveu o livro de Lamentações, avisou: olha, vocês pecaram contra o Senhor. O Senhor vai colocar vocês na mão de Nabucodonosor. Eles tinham duas alternativas. Domingo passado, o presbítero Demetrios falou. Eles tinham duas alternativas: ou mudar de rumo, ou usar a arrogância. Gente, vou abrir um parênteses. Tem ninguém mais arrogante que o crente arrogante. Já viu o crente falando, eu sou salvo, o outro não é? Eu já fui desses. Bem, ou vocês mudam de rumo, ou, se não mudarem de rumo, vocês serão levados cativos. O que eles fizeram? Eles escolheram não mudar de rumo. Quem escolheu? Foi o povo ou o líder? O líder. Entendeu? A nossa escolha aqui, bendito é o nome do Senhor, é o Espírito Santo, mas nós temos uma doutrina, vamos chamar assim. Nós temos uma liderança. Eu cheguei há pouco tempo aqui, eu fico maravilhado. Mas a doutrina, o ensino que nós recebemos, não por causa de homem algum, porque eles reconhecemos que eles são zelosos, mas do Espírito Santo, nos leva a procurar o máximo possível, que ainda é só isso, a obedecer o Senhor. Os líderes levaram o povo ao erro. Jeremias avisou, palavra de Deus. Onde é que ele era? Profeta. Deus falou: ó, antes de você nascer, eu já te escolhi. Já escolhi o senhor também. Escolheu a senhora também. O senhor nos escolheu. Escolheu ele para profeta. Ele falou e eles o perseguiram. Eles não viram o que aconteceu com eles? Foram levados cativos. Para onde?
Babilônia. A palavra Babilônia significa... O que é, Luiz? Confusão sem lei. Sair sem lei. Sem lei. Nós estamos na lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, tá bom? Mas o que acontece? Espalhou. Quem que espalhou? O Senhor. Ele podia? É lógico, foi ele que juntou. Ele tirou o povo da terra do Egito. O Senhor me trouxe para cá. E eu tenho que andar, eu sozinho, eu acho, sim, talvez vocês vão de concordar comigo, eu tenho que andar fininho. Porque a melhor coisa que Deus me deu foi a presença do Senhor. A herança que o Senhor me deu é ser chamado filho de Deus. Pai deixa herança para o filho. A herança, por enquanto que eu recebi, é estar no meio de vocês. Não mereço, mas a misericórdia do Senhor, ela me alcançou. Eu vou pedir à irmã. Neemias, capítulo 1, versículo 8. Se transgredirdes, eu vos espalharei, diz o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus fica velha não, viu? Velho fica eu. Hoje, graças a Deus, meu amado irmão Alexandre, que teve que sair, me deu parabéns pelo Dia das Crianças. Estou feliz. Mas, Bíblia, palavra de Deus, não fica velha, porque é viva e eficaz. Doutora Bia, Dr. Kennedy, qual é o melhor remédio para conservar a carne? Viu, Priscila? O que é a melhor coisa para conservar a carne? Um diz que é sal, congelar e tal. Eu vou falar o seguinte, lá em casa tem minha sogra, tem 92 anos. A melhor coisa para conservar é vida. Vida, conserva. Carne viva, conserva. E a palavra de Deus é viva e é eficaz, ela não fica velha. Se falou no passado, se pecardes eu vos espalharei, qual a pior coisa que Deus pode fazer conosco? Ele faz, hein? Dura coisa cair na mão de Deus vivo. Quero colocar a minha, eu amo o Senhor e eu sei que nada me separará do amor de Cristo. Então, eu não estou preocupado. Outro dia o reverendo Fouto ensinou para nós que a melhor coisa, quando nós falamos com o Senhor, seja feita a tua vontade. E a pior coisa é quando Deus fala conosco, vai, faz a tua vontade. A pior coisa que pode acontecer comigo é o Senhor nos espalhar. O que é espalhar? Eu estou no corpo, na comunhão dos santos, no meio de vocês. Tudo gente ruim. Olha só a palavra mineirês, né? Todos nós somos ruins, mas numa coisa eu vou me gloriar. Jesus morreu na cruz para perdoar o meu e o teu pecado. O erro do homem é pecador. Pecador todos nós somos. Nós não somos, outro dia até falou lá na congregação, nós não somos pecadeiros. Pecador a gente peca. O pior do homem é não ter Cristo para perdoar os nossos pecados. E nós temos. Então, se pecardes, eu vos espalharei. A pior coisa que tem é o Senhor espalhar. Nós estamos falando de lamento e murmuração. Versículo 4, Daniela. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo, e as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Ele lamenta que não há
reunião solene. Ele lamenta que não há reunião solene. Domingo passado, o reverendo Cleomes puxou minha orelha aqui para vir ao culto. Porque para ele tanto faz quanto fez. Ele está olhando a minha alma. A reunião solene é reunião com Cristo. Ele prometeu, irmão Paulo, onde estiver 2 ou mais, ali eu estarei. Mas olha só, a presença de Jesus, o que vale? Vocês lembram dos 3 amigos meus, que eu vou encontrar com eles no céu? Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Ananias e Misael. Qual foi a maior bênção deles? Eles, na fornalha, tinham um com eles que era o Filho de Deus. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos. Então, a reclamação maior de Jeremias é que eles foram expulsos, o templo foi profanado e não havia reunião solene. O culto, olha, eu não quero ser místico. E eu também sou muito simples, vocês me perdoam. O que eu recebo num culto é coisa maravilhosa. Entendeu? Porque vai no culto lá, a Débora vai cantar. Vai cantar a Débora, mas o Senhor vai te abençoar. Entendeu? É o que a Thalita vai orar. O Senhor nos abençoa, é o Espírito Santo. Tá certo? Então, versículo 4. Olha só, o que é o lamento? O lamento é uma expressão de fé na qual nós reconhecemos o nosso pecado. O lamento acontece alguma coisa, eu reconheço que eu mereço, porque eu sou pecador. E apresentamos ao Senhor nossa dor diante da justa e merecida disciplina que recebemos, rogando misericórdia. Entendeu? Oh, desculpa, irmãos, esse aqui é a minha... É a minha sogra. Ela me liga o dia inteiro. Eu vou desligar aqui. Põe modo avião. Tadinha, ela liga o dia inteiro. Ela liga para mim. Outro dia, estava no hospital falando que ela criava passarinho. Não sei que passarinho. Deve ser aqueles passarinhos que usa terno preto. Vou lá em cima e não perde um velório. Então, aqui eu vou aqui para você. Ô, Thalita, estou dando trabalho para os irmãos. Me perdoe. Aqui, ó, já deu. Aqui, ó. Já foi. Irmãos, vamos voltar aqui, desculpem, tá? O lamento. Então, vou voltar aqui. O lamento é uma expressão de fé na qual reconhecemos nosso pecado e apresentamos, Senhor, nossa dor diante da justa e merecida disciplina que recebemos, rogando misericórdia. Mas por que nós merecemos disciplina? Hein? Por quê? Vai lá, irmã Priscila, lê para mim Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e até 19. Gênesis 3, 17 até 19. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. É até 19, né? Tá. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A terra vai dar carne e espinho. Você foi ouvir a palavra que não é a palavra de Deus? Você foi ouvir? Ouvir, você pode escutar. Escutar é diferente de ouvir, escutar. Entrou na orelha, sai na outra. Agora, ouvir, entra no ouvido e vai para o coração. Ouviste uma palavra que não é minha? Agora, você está no Éden? Fora, eu te espalharei. Vou te pôr fora do Éden. Mas a terra vai dar cardo, espinho, vai trabalhar, aguentar patrão, ser empresário, aguentar empregado, do ministério, do trabalho. E aí, você vai sofrer na face da terra. É a sentença.
Não tem jeito de fugir, tem jeito de fugir. É a sentença. E quando o mal, se é que é mal, que a gente não sabe direito, te ocorrer, você tem dois caminhos: lamentar ou murmurar. Então, o nosso merecimento é esse. Por quê? Eu sou duas pessoas. Eu sou corpo e eu sou espírito. O meu corpo é de Adão. O meu espírito nasceu de novo no sangue da palavra. E no espírito eu sou de Cristo. Na carne eu sou filho de Adão. Na terra vai ter sofrimento, mas bendito é o nome do Senhor. Ele não vai nos espalhar. E em breve nós vamos voltar, sabe para onde, irmã Glória? Para o Éden, porque o Éden tem preparado para nós, está lá a porta. Jesus abriu a porta e nós vamos lá onde não há pranto e não há dor. Mas aqui você vai sofrer. Agora, na hora do sofrimento, vai fazer o quê? Vai murmurar ou vai lamentar? Tá bom? Agora, o sofrimento. É sofrimento puro? Não, a vida é boa. Jesus é a rosa de Saron, mas tem uns espinhos aí também. Agora, escolhe. O que você quer? Quer ficar reclamando ou quer glorificar o Senhor? Quer ficar reclamando? Quer ficar preocupando? Vai pôr tua mente nos problemas? Vai. Entra na política aí para você ver essa miséria que está aí, para você ver o tanto você vai sofrer. Mas confia no Senhor e Ele te dará o descanso da alma. Tá certo? Agora, quando acontece o lamento, nós reconhecemos que somos pecadores e nós pedimos ao Senhor misericórdia. Aconteceu algo que você acha que é mal? Clama ao Senhor. Agora tem duas coisas, tá? Tem coisa que vem que a vida te traz. Tem coisa que você arruma com a própria mão. A maioria você arruma com a própria mão. Porque nós não somos, o Fouto falou hoje, eu estou só repetindo as palavras dele, nós não somos capazes de entender perfeitamente o que a Bíblia faz. Vou supor uma coisa, só os homens aqui, as irmãs não ouçam não, só os homens. Eu que piso no pé da mulher lá em casa, vê que luta que eu vou arrumar para o meu pescoço. Se eu não agir com sabedoria, fala demais para você ver. Fala demais. Toma atitude incorreta. Vai no trânsito e briga com a pessoa no trânsito, ao invés de seguir a palavra de Deus, se bater na tua face, vira a outra. Vai querer ficar rico quando não tem condição para ficar rico. Vai arrumar só dor de cabeça. Compra um carro fiado para mostrar para o vizinho que você tem um carro, para ver o tanto você vai sofrer para pagar a prestação. Então, tem atitude que nós mesmos é que tomamos. Tem coisa que é o nosso orgulho. Eu quero ser o que eu não sou. Contentai-vos com o que tendes. Ah, eu casei, o meu casamento não é do Senhor. O casamento é do Senhor, sim. Você é que não está aprendendo a respeitar, ou então você não está colocando o seu coração para que as coisas dêem certo. Então, a humildade é fundamental, está na palavra de Deus. E a murmuração? A murmuração, ela é religiosa. Eu já vi gente falando assim, agora eu pus Deus contra a parede. Legal, hein? O sujeito colocar Deus, eu reclamei de Deus. Ô, louco, se essa noite pedir a tua alma, tem se preparado para quem será? Reclamar de Deus? Olha só que loucura. Ah, não, porque eu vou... E o outro ainda que dá ordem para Deus. Senhor, quando eu chegar lá em casa, lá no meu armário, vai estar uma chave virada. Mandando Deus ele dá ordem, Deus vai pôr uma chave. Gente, o Senhor é Deus e Ele é soberano. E tudo que Deus faz é bom. Ah, mas essa prova... A gente está vendo o mundo está em revolução, muita guerra, né? O eixo do mundo, Deus colocou intriga dentro do povo. Você, cuidado com intriga, tá? Não fica discutindo política nem religião com ninguém, não, porque o povo está louco, dá até facada aí. Não discuta. Porque Deus, o eixo da terra é um só. Deus está pondo contenda no mundo. Alguma coisa está para acontecer. Volta, Senhor, volta. Eu não estou falando que está na hora de Jesus voltar, porque se eu ficar com essa previsão de Jesus estar voltando, eu aprendi aqui com o Cleôncio que isso é heresia.
Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar, não sou eu que vou ficar prevendo. Mas uma coisa eu te digo, o mundo está em contenda. E a nós cabe o quê? Lamentar, murmurar. Ah, por que Deus fez isso comigo? Às vezes, vem uma luta para a sua vida que é a melhor coisa do mundo, porque te adestra. Não sei se alguém aqui serviu o exército, eu não servi. Dizem que serviu, né? Serviço militar é um sofrimento. O sujeito sofre. Mas o soldado que é bem preparado, no dia da guerra, ele não morre, porque ele foi bem preparado. E o Senhor está preparando um povo para vencer a batalha. Tá certo? Agora, o que é murmurar? Murmurar é reclamar. A melhor coisa que a gente pode reclamar é na igreja está cheia de panelinha. Meu amigo, reclamar de quem? De pecador? Olha, se você tiver de reclamar, ô irmão, eu vou pisar na bola com você, não tem outra palavra, mas eu vou fazer coisa errada com você. Me perdoa já de uma vez, tá? Me perdoa, porque eu sou um pecador. Agora, ficar exigindo perfeição dos outros. A igreja não é parede, a igreja não é teto, a igreja não é pastor, nem é membro. A igreja é corpo de Cristo. E a igreja, ela é perfeita, mas você não falou que é pecador? Eu sou pecador. Mas quando Deus olha para mim, Ele não vê eu, porque se Ele olhar eu estou fulminado. Ele vê o sangue de Jesus sobre a minha vida, que cobriu o meu e o seu pecado. E a igreja foi comprada por um alto preço. Não despreza o que foi comprado por um alto preço. Entendeu? Jesus pagou o alto preço para nós estarmos reunidos. Agora, você tem o jeito, você tem que ver o que é lamentar e o que é murmurar. Se o irmão fizer alguma coisa errada comigo, o pastor, o irmão fez errado, eu tenho dois jeitos de pensar. Já falei isso aqui. Eu posso pensar, o irmão é atrapalhado, ele é endemoniado e tal e tal. É o pensamento errado. Ou eu posso pensar, o irmão necessitado, eu tenho que estender a mão para ele. Esse é o pensamento cristão. Não murmurar, mas sim lamentar. A lamentação ela está ligada à oração. Até nós aqui, eu acho, Kennedy, Lucas, o reverendo passou um livreto para nós, Luiz, sobre as doutrinas reformadas, no celular, 200 páginas. Ô, gente, de propósito, eu nunca acerto a página que eu estou, sempre volto para trás, porque eu não quero acabar de ler o livro. Mas fala sobre oração. Meu Deus, que coisa maravilhosa é a oração. A oração é sincera diante de Deus. Para Deus não adianta conversa fiada, lorota. Eu falo qualquer lorota, por exemplo, se eu quiser falar, irmão, se eu bater a asa aqui, eu saio voando. Falei, né? Mas com Deus, Ele é a verdade. Com Deus não adianta conversar fiado. Deus sabe todas as coisas. Um coração sincero, Deus não rejeita. Oração é sinceridade. Oração é reconhecer a soberania de Deus. A partir do momento que você reconhece a soberania de Deus, você diminui. E quando você diminui, Deus te exalta. É interessante. Tem um Salmo 30 diz: exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste. Deus te exalta, te chama de filho de Deus. Então, oração, o lamento está ligado à oração. O que Jeremias faz? Ele simplesmente, ora uma oração: Senhor, merecíamos, somos pecadores, olha como é que está a coisa aí, ó. Né? Às vezes, a pessoa pode murmurar. Quem mais murmurou foi Israel. No deserto,
eu queria voltar para o Egito, porque lá tem cebola. Gente, gostar de cebola, né? Quem gosta de cebola, eu acho que é a irmã Liana falou que um dia para mim, socorro. É o que, Liana? Então você pode comer na casa de turco. Então, e o povo de Israel querendo voltar para o Egito por causa de cebola e melão. Eles murmuraram em tudo quanto é caso, eles murmuravam. Agora, o servo de Deus, Moisés, na beira do Mar Vermelho. Moisés, na beira do Mar Vermelho, 6 soldados, ele não tinha soldado, não, só escravo. Um exército poderosíssimo atrás, um mar imenso à frente. E ele fala, ele na frente daquele povo, se matasse, o culpado era ele. Ele podia. Acabou a bateria. Ah, não, voltou. Ele podia lamentar e ele podia murmurar. O que ele fez? Ele clamou ao Senhor. O que é o clamor? Senhor, tem misericórdia. Então ele lamentou. E o Senhor falou o que com ele? Porque clamas a mim, Moisés? Viu, doutora Bia? Por que você clama ao Senhor? Por que você busca ao Senhor? Por que você anda com o Senhor? E o Senhor respondeu, diga ao povo de Israel que marche. E o povo marchou, o mar se abriu. Não, aqui você tem que falar na... Eu creio que verdadeiramente Deus não fatalistas. O fatalista, não, isso é a vontade do Senhor. Claro que Deus sempre cumpre a sua vontade, mas Deus quer que a gente marche, buscando orar mais, se arrepender, pedindo, clamar para que Ele nos ajude, ter atitude com o Senhor. Né? Eu assim, vejo que a gente tem tido muitas pessoas, muitos crentes que ficam naquela, entre aspas, tá? Resignação. Não, é assim mesmo. Tá doente porque é a vontade do Senhor. Claro que Deus é soberano na sua vontade, mas Deus quer que a gente marche, né? Deus quer que a gente marche. Agora, uma coisa, oração. Deus faz a vontade dele. O que a Liana falou, muito importante. Sofrimento, ele é relativo. Tem gente que sofre mais que o outro, né? Tem um sujeito numa tristeza porque a meia dele furou. Mas ele fica triste por causa disso. Tem gente que fica triste porque não tem dinheiro para comprar uma Mercedes. Tá bom. Agora, o que Eliana falou, a oração nos dá confiança. Marche. Na oração sincera, você tem confiança. Eu não sei nada. Eu cheguei aqui, vou explicar para vocês. Eu sou velho, muito velho de crente, muito velho mesmo. Só que quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo me esvaziou. E eu estou aprendendo. Oração, eu não sei o que é. É um mistério igual a Trindade. Outro dia, logo quando eu cheguei, a cruz. A irmã Cristina, sempre falo com a irmã Cristina. Eu estava aqui numa quinta-feira e o reverendo Cleôncio falou, Cristina, olha para a cruz. Aquilo eu quebrantei. E eu cheguei à conclusão que eu não sei o que é a cruz. Eu amo a cruz, mas não consigo entender a profundidade da cruz. A murmuração, o Senhor não se agrada. A lamentação, sim. A lamentação. A oração, ela é fundamental. Para quê? Para renovar a nossa alma e nos dar força para continuar. Brigou com o marido, dá vontade de quebrar o copo na cara dele. Brigou com o marido, vá orar. Amanhã você perdoa. Atitude, a Liana falou, marche. Pegar aí que Liana falou, marche. Ore, busca ao Senhor. Quebranta o teu coração, aceite. Fatalismo, não. Aceitar, sim. Uma das coisas, eu dei muito trabalho aqui para o Demetrios, quando eu cheguei, né? Eu achava que lei era, não sei se o Luiz percebeu, lei para mim era, eu vivia na graça, eu aprendi foi isso, mas o Senhor me esvaziou. Uma coisa que
eu aprendi é que eu não concordo com nada, e eu concordo melhor. Eu não discordo. Eu não discordo porque eu não sei. E eu sei que eu vou sentar lá no céu, eu queria sentar perto do Fulton, mas não vai dar jeito, porque está lá na frente, eu vou ficar aqui atrás. Mas quando nós chegar no céu, nós vamos ver o que é o Senhor mesmo. Eu estou aqui não é pelo que eu sei, eu estou aqui é pela misericórdia. O que nós sabemos, não saiba mais do que deva saber, não tenta saber. O que nós vivemos da doutrina, viva aceitando a doutrina. Isso é humildade. Certas coisas nós não vamos aceitar. Eu, pela misericórdia de Deus, sou da comissão, sou presbítero, e eu sei o que acontece aqui nessa congregação. E eu fico maravilhado, porque eu não nasci aqui. Débora nasceu na presbiteriana, eu não. Eu vi coisas do Arco da Velha. Quando eu vejo a seriedade, eu fico maravilhado. Então, não há isso, irmão. Porque eu concordo. Irmãos, eu não entendo. Tem certas coisas que... Qual batismo infantil? Se eu falar assim, batiza a criança, solto, isso aí é ridículo. Mas dentro da doutrina da aliança com Abraão, dentro do amarrado da doutrina reformada, é perfeito. Então, quando você passa a entender a doutrina, é fácil. Agora, eu queria que alguém abrisse para mim, aqui a irmã, abre para mim, por favor, Lamentações, capítulo 3. 22, 23 e 24. Lamentações, capítulo 3, versículos 22, 23 e 24. É o mesmo livro, tá? Lamentou, chorou. Jerusalém foi embora, merecia. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só para enriquecer, no parágrafo anterior, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, tudo que você falou sobre lamentação, do abismo e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Depois desse versículo que nós lemos. Irmãos, fala. Não, é isso. Esse é o 19 ao 21 e ela leu do 22 para... Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. Quando vier luta para você, fique sabendo se realmente é luta. E quando vier prova, glorifique o Senhor. Agora, eu era de uma igreja, tinha uma irmã lá, que ela levantava e falava, Senhor, manda luta. E eu, do coração, manda para ela, Senhor, para mim não. Eu não quero luta. Eu não quero luta. A luta vem sozinha. Eu quero a misericórdia. As maiores lutas que eu tenho, que eu arrumo com minhas próprias mãos. Senhor, me dá sabedoria. Uma coisa que eu queria aqui, e acontece quinta-feira, de madrugada, que eu não posso vir, eu sou lá da curva, é reunião de oração. Né? Tem a terça-feira, mas online macaco velho, pepino velho não desempenha, eu não consigo nada online. Mas oração, irmãos, a oração, e a palavra de Deus diz, Tessalonicenses, orai sem cessar, fazendo comida, orando, cantando, ouvindo o hino do nosso inário. Orai, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Até o Cleão falou assim, tudo dá graças. E eu estou trabalhando, às vezes minha coluna dói, mas é difícil demais. Coisa que mais me mata de raiva é quando minha esposa põe a tampa da panela no armário de baixo, que eu faço almoço, ou quando cai uma ferramenta.
E a bendita da ferramenta, toda vez que cai, sai rolando, vai lá para baixo da mesa. E eu vou embora lá. A coluna vai fazer barulho. A tendência minha é xingar. Aí eu ouvi uma mensagem aqui e eu dou graças. Em tudo dá graça. Graças a Deus que essa ferramenta caiu. Você acredita que eu fico muito mais alegre? Eu fico alegre quando eu lembro da igreja, eu lembro da Débora, do Kennedy, eu oro sempre. Irmãos aqui, ó, doutor Marco Aurélio, doutora Jaqueline, tem que orar, que é juiz. Misericórdia, tem que orar para esse povo, que Deus guardar esse povo. Doutora Bia, orar, nós temos que orar um pelos outros, orar por nós, pelos nossos filhos. Quando a gente vê defeito nos outros, misericórdia, misericórdia do Senhor, a causa de sermos consumidos. Eu posso ver um defeito do irmão Luiz, apesar de que eu amo o irmão, não vejo, mas, em vez de eu ver defeito, eu vou ver necessidade, eu passo a amar mais. Eu vou encerrar aqui, porque eu não tenho nada para falar mais. Alguém tem alguma coisa para quer complementar? Pode falar. Eu acho que a coisa mais preciosa que nós temos aqui na Terra são as pessoas. É a única coisa que nós vamos encontrar lá no céu, né? Ruas de ouro, mar de cristal, isso é só detalhe. Lá no céu nós vamos encontrar uns aos outros. Por isso que a gente tem que amar uns aos outros, conhecer, sofrer junto com eles, né? Estar junto, né? Olhar uns para os outros, né? Porque essa é a maior riqueza que nós temos aqui na Terra, são uns aos outros. Por isso que Jesus Cristo falou assim, ame o próximo. Irmãos, então vamos encerrar. Eu quero só o seguinte, irmãos, oração, tá? Vamos pegar também uma coisinha simples. Eu estou com uma necessidade, bate no ombro do irmão. Por exemplo, eu estou com necessidade, eu bato no ombro da Daniela. A Daniela, ora por mim, eu estou assim, porque nós vamos orar pela Daniela. Vamos orar. Você é uma valente, serva de Deus, seus filhos. Eu não sei dos seus problemas, mas vou orar. Tá bom? Vão orar uns pelos outros. Olha, vou lembrar da igreja, o que o irmão falou, né? William, está aqui o William, a irmã Priscila, eles vão lá na congregação, é uma festa. Catarina, gente, todos nós somos necessitados. Vamos orar. E quando eu ver defeito dos irmãos, hoje o Fulton falou mal de mim. Ele falou que Davi é ruivo e pintadinho. E eu, quando era pequeno, meu apelido era banana pintada, eu era ruivo também. Eu vou ficar de pé, senão, né, quem vai orar é Débora. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelas sábias palavras que o Senhor colocou no coração do nosso servo, do teu servo. Ajude-nos, Senhor, a seguir os teus passos a cada dia. Seja dentro da nossa própria casa, do nosso trabalho, como líderes, mas líderes primeiro da nossa casa, Senhor. Alicerce, abençoe o modelo de vida para que possamos ensinar os nossos filhos. Guia-nos, Senhor, o tempo inteiro. Não nos deixe desviar de Ti. Em nome de Jesus. Amém.